arrependimento do pecado, a conversão verdadeira em Cristo Jesus, que é morrer com Cristo para o pecado e ressuscitar com Cristo para a vida com Deus. Eu tenho pregado isso diariamente, vou continuar pregando, porque não existe outra forma de chegar aos céus a não ser passando pelo processo do novo nascimento, e esse é o processo do novo nascimento. Então, hoje, amanhã e sempre, estaremos chamando toda a humanidade ao arrependimento do pecado e à conversão em Cristo Jesus, porque entre a vontade de Deus, que você seja salvo, e a salvação em Cristo Jesus, existe o crer. Se nós não cremos, não vamos salvos, só vamos salvos porque cremos em Jesus Cristo e passamos por esse processo do novo nascimento. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram? Amém. João 16, a partir do verso 12. O Evangelho de Jesus Cristo diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em todas a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Então veja bem, amados, Jesus, ele está dizendo aos seus discípulos ali, que é a base da igreja. Logo após que Jesus ceiou com seus discípulos, ali um pouco de tempo antes dele ser preso, depois da ceia, ele traz aos seus discípulos, que estavam ali reunidos com ele traz ali as últimas instruções, que corresponde ali ao capítulo 15, ali finalzinho do capítulo 14, né, capítulo 15 de João e capítulo 16 de João. Então, aqui, já no finalzinho das últimas instruções, Jesus, ele diz a seus discípulos que não pode dizer a eles tudo o que ele tinha de dizer. Ele não pode revelar aos discípulos tudo o que ele queria revelar, porque eles não suportariam ouvir. Isso nós vemos hoje ainda na nossa igreja, nesse tempo de hoje, nessa geração de cristãos que nós estamos aí presenciando, nós estamos vivenciando, nós estamos vendo que essa nossa sociedade cristã ainda não pode suportar a revelação de Deus. Nós vemos aí pessoas que não podem suportar a doutrina, porque não querem se sujeitar à doutrina. Isso veio desde o tempo bíblico, desde o tempo de Jesus Cristo até nós hoje. Mas se olharmos bem para a revelação desse texto, veja bem, quando Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, ainda tenho muitos que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Espera aí, mas Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi para o céu. Mas ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. Então veja bem, muitas vezes a gente olhamos para a Bíblia e pensamos que a função do Espírito Santo é só nos lembrar o que Jesus ensinou. Não, o Espírito Santo tem por função também de anunciar as coisas que há de vir. E olha bem, um verso que eu gosto muito é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, que diz que toda a igreja recebeu o Espírito Santo. Se toda a igreja recebeu o Espírito Santo, nós somos igreja, nós recebemos o Espírito Santo. Então não tenha dúvida que ainda temos revelação do Espírito Santo na nossa vida.
Não tenha dúvida, você que é a igreja de Jesus Cristo, você que crê nele, você que recebeu o Espírito de Cristo, você que está no corpo de Cristo, é o mesmo Espírito nele, porque nós somos o corpo de Cristo, porque nós recebemos seu Espírito, então todos nós estamos no mesmo Espírito, nós somos essa igreja que é corpo de Cristo. Então, você tem ainda a revelação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo tem muito o que revelar na nossa vida. Santo e exaltado é o teu nome, papai. Porque está aqui, o que Jesus disse se cumpre. Jesus disse que Ele nos anunciará as coisas que há de vir. Vamos olhar para a Bíblia. Depois da ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus ao céu, que Ele derrama o Espírito Santo ali, depois de 10 dias ali, Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Ali para os anos 90, cerca ali de uns 60 anos, quase por cerca de uns 60 anos depois, o Espírito Santo toma João, leva João no arrebatamento aos céus e revela Apocalipse para João, revela para ele trazer para nós, manda João escrever tudo o que ele vê e ouvir para ele escrever. Isso é para nós. Então veja bem, o que Jesus não pôde falar naquele tempo, ele começou a revelar através do Espírito Santo. O Espírito Santo rebata João, leva para os céus e lá João escreve a revelação que é Apocalipse com as coisas que vão acontecer. Glória a Deus. Mas nós estamos vivendo uma geração que não quer saber de ouvir o Espírito Santo. Não quer saber das revelações que o Espírito Santo tem, das coisas que vão acontecer, que é das coisas que há de vir. Só quer saber de revelação. Olha, você pega uma chave do carro, pega a chave da casa, pega a chave do apartamento. Só quer saber de coisas, porque nós estamos vivendo uma geração de pregadores que está tirando os olhos das pessoas do céu para as coisas, para o mundo. É verdade. Glória a Jesus. Não querem saber de revelação que o Espírito Santo tem para a sua vida, tem para a nossa vida, tem para a igreja, tem para essa geração que nós estamos vivendo e vivenciando. Então, João recebe a revelação de Apocalipse. Também o Espírito Santo revela através de Paulo coisas grandiosas para a vida da igreja. O Espírito Santo usa Paulo para poder doutrinar a igreja de Jesus Cristo. Porque é Paulo que é quem mais doutrinou a igreja de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, ele revela através de Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 16, eu gosto muito desse verso, estou sempre repetindo ele, porque todas as coisas foram feitas em Cristo, foi feito nele, por ele e para ele, seja potestade, principado, reino, tudo foi feito nele, por ele e para ele. E no verso 19 diz que foi do agrado do Pai que todas as coisas congregassem nele. Então veja bem, isso são coisas que o Espírito Santo vem revelando ali, são coisas que os apóstolos ali ainda, os discípulos não sabiam, mas o Espírito Santo vem revelando. Só que o povo daquele tempo ainda não podia receber porque estava no leite. Veja bem o que aqui Paulo diz lá em 1 Coríntios 3, a partir do verso 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Então veja bem, Paulo, ele foi arrebatado, levado ao terceiro céu, que é o paraíso. E ali, se a gente for olhar, logo no verso seguinte, Paulo diz que o terceiro céu é o paraíso. E Paulo viu coisas ali que ele não pôde falar nessa terra. Por quê? Justamente aquela geração não estava preparada para ouvir, e nem essa nossa geração hoje está preparada para ouvir. O Senhor tem me revelado coisas.
O Senhor me levou a um lugar que eu não posso revelar, porque a igreja não está preparada para ouvir. Nós estamos vivendo uma geração que ainda permanece no leite, desde a geração de Paulo até hoje, ainda permanece no leite. Mas o Senhor me fez uma revelação, a qual Ele me mandou. Ele mandou revelar a igreja, pregar a igreja. Que o diabo, que é Satanás, ele está usando os seus demônios para influenciar essa geração a voltar contra Deus, a se rebelar contra Deus, a levar essa geração a pecar. E é isso que nós estamos vendo uma geração, mesmo diante de uma pandemia, a gente não vê temor. As pessoas estão morrendo aí, morreram 1.000, 2.000, mais de 3.000 pessoas aqui por dia no Brasil, e não houve arrependimento nesse país do carnaval, nesse país da nudez, nesse país da pornografia, nesse país da corrupção. Não houve mudança. E assim como não houve no resto do mundo. Como é que essa geração que não quer mudança, aonde uma igreja, quando começa a pregar a salvação, as pessoas fogem dela. As pessoas vão desaparecendo, fugindo. Parece que estão sendo arrebatadas, mas não é para o céu não. Estão sendo arrebatadas para onde prega coisa. Onde as pessoas vão buscar coisa e não a salvação. É verdade. Mas pelo menos o básico. O básico da palavra de Deus, do ensino de Deus, nós precisamos compreender. Porque se nós não compreendemos o básico, que é a nossa pessoa espiritual, nossa vida espiritual, nós não vamos compreender a palavra de Deus e não vamos suportar a doutrina de Deus na nossa vida. Aleluia. Porque assim, como os apóstolos, os discípulos naquele tempo não podiam suportar o que Cristo tinha para revelar para eles, também nesse nosso tempo, se essa geração de cristãos não quiser ser doutrinada, se não aceitar a doutrina, não suporta a revelação do Espírito Santo na vida deles. Glória a Deus. O Espírito Santo tem revelação para a sua vida, tem revelação para a nossa vida, mas precisamos estar debaixo da doutrina da palavra de Deus. Aleluia. Precisamos ser doutrinados todos os dias, senão não vamos suportar. A única coisa que faz é nós suportarmos a revelação que Deus tem para a nossa vida e receber a revelação do Espírito Santo, é sermos doutrinados e aceitarmos a doutrina de Deus na nossa vida. Não existe outra forma. E o básico nós precisamos. Veja bem, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Já fiz muita ministração através desse verso, mas veja bem. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo, o vosso espírito, a vossa alma e o corpo. Aleluia. Então veja bem, amados. Nós, ser humano, nós somos formados de espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Não é espírito, alma e corpo. Começa pela hierarquia daquele que tem contato com Deus, aquele que está ligado com Deus, que é o Espírito que nós temos, porque Deus é o Pai dos Espíritos, e Deus é Espírito. Jesus é bem claro, João 4, 24, Deus é Espírito, importa que os que adoram em verdade é Espírito. Então Deus é Espírito, e Hebreus é bem claro, Deus é o Pai dos Espíritos. Então veja bem, nós somos espírito, alma e corpo. Essa hierarquia na nossa vida é a hierarquia de Deus na nossa vida. Aleluia. E nós precisamos compreender a nossa pessoa espiritual, o nosso eu espiritual, a nossa pessoa interior. Nós precisamos ter essa compreensão da pessoa interior, porque senão não vamos compreender o processo de salvação na nossa vida. A salvação é um processo que passa pelo novo nascimento, e se não tivermos essa compreensão, não vamos compreender. Nós temos de compreender quem é a nossa pessoa de fato, quem é a nossa pessoa interior. Aleluia. Então veja bem,
Nós somos espírito, alma e corpo. Olhando para a revelação de Jesus Cristo, João 3, ali, na conversa de Jesus Cristo com Nicodemos, Jesus disse que é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, passar por um processo de novo nascimento. 1 Pedro 1,1 diz que nós somos gerados, 1,3, né? 1 Pedro 1,3, nós somos gerados de novo. Então veja bem, quem é que precisa ser gerado de novo, senão quem já nasceu uma vez? Quem é que precisa ter um novo nascimento, ser nascido de novo, senão já porque já nasceu uma vez? Quando nós olhamos para Gênesis, ali, quando Deus criou o homem, Deus ele pega do barro, quando nós estamos barro, nós estamos falando da matéria da terra. Quando ele pega ali da matéria da terra, e ele forma o homem, ele forma aquele boneco ali de barro, aquela estrutura de barro ali, com a forma do ser humano, com a forma do homem. Ali é matéria. Então Deus, que é o Pai dos Espíritos, ele sopra as narinas do homem e o homem torna alma vivente. Mas veja bem, Deus é Espírito. O Espírito sopra o quê? Ele sopra poeira, ele sopra terra, barro, não. De barro foi feito o homem. Deus sopra Espírito, porque ele é espiritual. Deus é o Pai dos Espíritos. E quando nós compreendemos, como eu já disse, lá em 1 Colossenses, capítulo 1, verso 16, que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele, tudo foi feito em Cristo. Então, o sopro, a partícula, ali, soprada ali, na narina do homem, foi uma partícula de Cristo. Então, nós somos criados em Cristo porque nós viemos dele. A nossa pessoa interior veio de Cristo, que é o nosso Espírito. E aí vejamos bem, Deus é Espírito e ele é uma pessoa. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nossa pessoa interior é um Espírito e é uma pessoa. A nossa pessoa interior. E aí olhamos para a Bíblia. Em Levítico, em 1 Samuel, em Isaías, Deus diz que ele tem uma alma. Deus diz que tem uma alma. Não é a alma que tem Deus, Deus tem uma alma. Em Hebreus também diz que Deus tem uma alma. Então veja bem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, é o Espírito que tem a alma. Nós vemos bem em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, que nós somos Espírito, alma e corpo. Isso é o básico para nós conhecer. Nós precisamos ter esse conhecimento, que isso é um conhecimento básico na vida da igreja. Aleluia. Então veja bem, Deus, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, a nossa pessoa interior é o Espírito, e o Espírito tem a alma. Assim como Deus é Espírito e ele tem a alma, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa pessoa interior, que é o Espírito, ele tem uma alma. Vamos tentar compreender isso direitinho, que é o básico para nós compreender as coisas espirituais, coisa profunda espiritual, para ter um relacionamento com o Espírito Santo e ter as revelações que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Porque a pessoa carnal, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Só as pessoas espirituais conseguem compreender as coisas espirituais. E para isso nós temos que compreender o básico. Então veja bem, nós já sabemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus é alma, Deus é o Espírito, tem uma alma. Nós, então, a nossa pessoa interior é o Espírito e ele tem uma alma. E aí, eu gostaria que os amados aí que estão com a Bíblia na mão, abrissem as suas Bíblias. Lá em João
João capítulo 1. João capítulo 1. Eu quero que vocês olhem o que está escrito, para nós compreender a profundidade da revelação que o Espírito Santo está trazendo para a vida da igreja hoje, e para você também que está no Face, acompanhando pelo Face. Todos encontraram? Então veja bem, verso 4 diz assim: nele estava, nele quem? Cristo, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Espera aí, nele estava a vida, quer dizer, Cristo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, a luz dos homens, a qual nós recebemos para ser a luz do mundo, é vida. É Cristo, Cristo é vida. Porque nós somos criados nele, por ele, para ele, e ele é vida. Mas o Cristo que é vida é o Cristo. Quando ele se fez carne, ele já era vida antes. E nós temos de ver o contexto, porque aqui, verso 4, está a revelação do contexto. No contexto, a partir do verso 1, você que está com a Bíblia aberta ainda diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja bem, aqui no verso 4, quando fala que Cristo, a vida estava nele, e a vida é a luz dos homens, está dizendo que Cristo é a luz dos homens, a vida dos homens, mas é o Cristo Verbo, é a pessoa espiritual, porque Cristo, ele era o Verbo, ele é criador ao lado do Pai, ele é Deus ao lado do Pai, ele já existia antes, ele só veio e se fez carne. Então, essa pessoa que é luz, essa pessoa que é luz, que é vida, que é a luz dos homens, a vida dos homens, essa pessoa é a pessoa espiritual do Cristo, que é Deus. Aleluia. Aqui está falando da pessoa espiritual do Cristo, que é o Verbo. Está no contexto do Verbo. Então, quem é vida é o Verbo é vida, o Verbo é Deus, o Verbo é luz, que é a vida dos homens. Glória a Jesus. Então, compreendendo aqui que a pessoa interior do Cristo veio e fez carne, a pessoa interior dele é o Verbo, é Deus, é a luz dos homens, é a vida dos homens, nós compreendemos também que a nossa pessoa interior é o Espírito, e então o Espírito tem a alma, então o Espírito e a alma é a nossa pessoa interior. E aí vamos compreender esse processo do novo nascimento. Por quê? Quem é que precisa nascer de novo, senão quem já morreu? Se não tivesse morrido, não precisava nascer de novo. E o homem morreu quando pecou. Quando o ser humano pecou, o espírito do homem apartou-se de Deus. Apartou-se de onde ele foi criado, que foi de Cristo. Por isso que Cristo veio resgatar o que havia perdido. Então apartou-se de Cristo, apartou-se da vida. Não é que o espírito morreu e acabou, foi extinguido. Ele morreu porque ele ficou inerte. Porque o homem é carnal. Ele está preso na carne, está preso no pecado. Porque o homem que anda em pecado, ele anda preso pelas obras do pecado. Então a pessoa interior dele está presa nas obras da carne, está presa no pecado e não tem nenhuma ligação, nenhuma comunicação com Deus. Então é o Cristo vir e pagar o preço por nós, subir naquela cruz, pegar a nossa culpa sobre a vida dele e pagar o preço por nós na cruz, e ressuscitou porque ele é o Senhor da vida. E subiu aos céus, foi recebido à direita do Pai e enviou o seu Santo Espírito para estar conosco. Ele nos vivificou. Ele nos vivificou nele. Então, nós somos vivificados, nós passamos pelo processo do novo nascimento, nós somos gerados de novo, nós somos recriados de novo. Como algumas versões bíblicas dizem, não diz que fomos gerados de novo, mas fomos recriados de novo, mas é a mesma coisa. Então nós somos recriados de novo, nós passamos pelo processo do novo nascimento, nós nascemos de novo.
fomos gerados de novo. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos pelo pecado. E agora, libertos do pecado, somos vivificados em Cristo Jesus novamente, e recebemos vida em Cristo novamente. Esse é o processo do novo nascimento, que nós só compreendemos se compreender esse espaço de quem é nós. Nós precisamos compreender quem é a nossa pessoa, porque a pessoa nossa, ser humano, é a pessoa interior, é o Espírito. O Espírito é a nossa pessoa. Porque veja bem, quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, quem é vivificado é o Espírito e o corpo. O corpo ele morre, mas o Espírito permanece, a alma ali permanece, então a nossa pessoa interior permanece. Mas o Espírito, ele é de Deus, e quem é salvo vai para Deus, vai para o paraíso. Então nós precisamos compreender esse processo da nossa vida para compreender quem é que nós vamos cuidar. Pessoas estão cuidando das coisas exteriores e não estão preocupadas com a sua coisa interior, com o seu eu interior, com a sua pessoa interior, a qual precisa muito mais de cuidado do que a pessoa exterior. Porque esse corpo aqui carnal, quando a pessoa morre em Cristo, ele vai ser destruído pela terra. Mas a nossa pessoa interior vai para o paraíso. Glória a Deus, aleluia. E esse corpo aqui, ele vai ressuscitar no corpo glorificado. Essa matéria, a carne e o sangue não herdam os céus. Mas nós vamos ter um corpo glorificado para ir para os céus, para a eternidade com Deus. Um corpo incorruptível, um corpo imortal. Assim diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante. Deus, aleluia. E aí, vamos compreender uma coisa. Na parábola que Jesus conta ali daquele mendigo, Lázaro, o mendigo, e ali do rico avarento, Jesus, ele não fala que a alma de Lázaro estava lá no seio de Abraão. Jesus diz que Lázaro estava no seio de Abraão. Não é a alma, é Lázaro, é a pessoa de Lázaro. Mas o corpo de Lázaro morreu, estava acabando na terra. Mas a pessoa de Lázaro estava no seio de Abraão. Isso é a pessoa interior. Quando aquele malfeitor que se converteu ali ao lado de Jesus Cristo, no dia da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Jesus não disse: a sua alma estará comigo hoje no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso é, a pessoa daquele malfeitor que se converteu naquele dia mesmo foi para o paraíso com Cristo. Mas espera aí, ele morreu e foi sepultado e não ressuscitou. Mas a pessoa dele foi para o paraíso. Isso é a pessoa interior. A pessoa interior foi para o paraíso. Então veja bem, antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, já preguei isso aqui, mas a gente tem que continuar pregando, as pessoas iam para o seio de Abraão. Porque Jesus ainda não tinha pagado o preço por nós, para que nós fôssemos salvos. E no paraíso só entra o salvo. Então, quando Jesus, ele paga o preço, quando ele dá seu último suspiro ali, há um terremoto, a terra fende, e diz o Evangelho de Jesus Cristo ali do capítulo 27 de Mateus, ali a partir do verso 50 também, diz que muitos santos ressuscitaram. Então não tenha dúvida que Abraão ressuscitou. E foi levado para o céu. E aqueles que estavam no seio dele foi levado para o céu. Então, o seio de Abraão não existe mais. O que existe agora é o paraíso. As pessoas que morrem vão direto para o paraíso, mas as pessoas que são salvas em Cristo. Então nós precisamos compreender, quando Jesus disse que Deus amou o mundo de tal forma
que deu seu próprio Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entre a vontade de Deus e a salvação em Cristo Jesus, existe ali um crer. Aleluia. E os que creem, e passa por esse processo do novo nascimento, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida com Deus, esse é o processo do novo nascimento, vão levados direto para o paraíso. Por isso Paulo, quando é levado ao paraíso, que é o terceiro céu, ele sente ali as coisas tão grandiosas que estavam ali, que ele nem podia mencionar na terra. Então Paulo diz que para ele preferia estar morto para estar com Cristo, porque ele sabia para onde ele ia. Ele conheceu, ele viu para onde ele ia, e ele sabia o lugar tão excelente, tão grandioso, que ele seria levado. Então para ele, morrer era ganho. A pessoa que morre hoje em Cristo Jesus, o salvo, a morte para ele é ganho, porque ele é tirado desse mundo de corrupção, desse mundo de pecado, desse mundo de violência, é tirado desse mundo corrupto e levado para o paraíso de Deus, para um lugar aonde vai estar no cuidado de Deus, no repouso de Deus. Nós precisamos compreender a nossa pessoa interior, para nós crermos nessa coisa. Para nós crermos na revelação de Cristo. Para nós crermos que o Espírito Santo ainda tem muito que revelar na sua vida, revelar na sua casa, revelar na igreja de Jesus Cristo, mas para isso nós precisamos estar preparados para receber a revelação do Espírito Santo de Deus, porque senão nós não vamos suportar. E o que faz nós suportarmos a revelação que o Espírito Santo de Deus tem para nossas vidas é a doutrina, é sermos doutrinados corretamente, é aceitar a doutrina corretamente, é aceitar a doutrina de Deus na nossa vida. Aceitando a doutrina de Deus, nós estamos preparados para receber a revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e quando Ele nos revela, nós sabemos que é Ele falando conosco, e nós cremos, e nós somos muito abençoados, porque nós temos o Espírito Santo de Deus movendo na nossa vida, usando a nossa vida para trazer revelação à vida da igreja, para trazer revelação às pessoas, para trazer revelação para que a obra de Deus permaneça firme e forte, para que pessoas continuem sendo libertas e salvas em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Estou quase terminando, gente, não vou alongar muito mais não. Aleluia. Mas precisamos compreender uma coisa. O ser humano, ele vale aquilo que é inserido na vida dele. E nós recebemos valores na nossa vida desde berço. Desde nosso lar, nossa casa, nós recebemos valores que são inseridos na nossa vida. E são esses valores que muitas vezes atrapalham nós recebermos a revelação do Espírito Santo de Deus. São esses valores que impediram os apóstolos de receber o que Cristo ainda tinha para falar para eles. Veja bem, apóstolo Pedro andou com Jesus Cristo 3 anos e meio. Eu não estou falando da salvação de Pedro. Pedro é um apóstolo excelente. Um homem de Deus, escolhido de Deus para ser líder dos seus apóstolos. Mas veja bem, Pedro andou com Cristo 3 anos e meio. Pedro viu Cristo comer com os pecadores. Viu Cristo entrar na casa dos pecadores. Pedro recebeu o Espírito Santo tão poderosamente na vida dele, que até a sombra de Pedro curava. Glória a Deus, aleluia. Mas quando foi para o Espírito Santo enviar Pedro à casa de Cornélio, um não-judeu, um gentil, um comandante de tropa romana, mas um homem temente a Deus. Foi preciso de Deus preparar Pedro primeiro, porque Pedro tinha inserido dentro dele a doutrina ali judaica, a qual eles não poderiam entrar na casa de um pecador, não poderiam entrar na casa de um não-judeu, porque todo não-judeu para eles era pecador, não era povo de Deus, os não-judeus para eles. Isso era a doutrina que ele tinha, os valores que Pedro tinha dentro dele.
Então foi preciso que Deus trouxesse ali um lençol, uma visão do lençol, com todo tipo de animais que Pedro não comia. E aí mandou Pedro pegar e matar e comer. E Pedro disse: eu não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa comum alguma, nem impura. Então Deus disse a ele: não diz que é impuro aquilo que eu purifiquei. Então veja bem, quando os homens enviados ali para o Cornélio, que Deus mandou um anjo, o anjo foi na casa de Cornélio e falou com Cornélio, mandou Cornélio enviar 2 homens, que foi enviado aonde estava Pedro, Simão Pedro, e ali chamar Pedro para ir até a casa de Cornélio, aonde quando Pedro foi, todos aceitaram Jesus Cristo, todos foram batizados no Espírito Santo de Deus. Mas Pedro tinha esse ranço dentro que tinha de ser tirado. E aí quando o Espírito Santo fala para Pedro, que tinha 2 homens ali que veio buscar ele, que ele acompanhasse. Então Pedro compreendeu a visão, que ali, a visão que Deus deu para ele, estava falando justamente da casa de Cornélio. Então veja bem, a dificuldade que Pedro teve para compreender o reino de Deus, para compreender o Evangelho, para compreender o ensino de Jesus, porque ele não estava preparado para receber a revelação por causa da doutrina que ele tinha inserido na vida dele, por causa dos valores que ele tinha inserido na vida dele. E ainda assim, lá em Gálatas, a gente vê lá em Gálatas o apóstolo Paulo dizendo que eles estavam reunidos em uma cidade, quando Pedro estava com todo mundo ali, quando chegou os judeus, Pedro afastou dos gentios, porque não tinha conseguido se livrar ainda dos valores que ele tinha recebido, da doutrina que estava dentro dele. E da mesma forma Paulo ele era o quê? Paulo era um doutor da lei, e ele tinha inserido na vida dele os valores da lei, os valores judaicos, para que Paulo se libertasse, para poder pregar o Evangelho aos gentios, que é esse Evangelho que chegou até nós hoje, foi a obra de Deus através da vida de Paulo. Deus teve de tirar a visão de Paulo, tirou a visão de Paulo, removeu as escamas que estavam impedindo Paulo de ver o reino de Deus, de compreender o reino de Deus. Então deu uma visão novamente para Paulo, e Paulo compreendeu e pregou a todo mundo gentil, e é essa pregação de Paulo que chegou até nós hoje, porque Deus mudou a visão de Paulo. O que nós estamos precisando nesse mundo que nós vemos hoje, nessa igreja cristã que nós vivenciamos hoje, é que a escama da doutrina que estão doutrinando o povo erradamente seja removido dos olhos das pessoas. O quão nós estamos precisando nesse nosso tempo, que essa escama desses valores deturpados, inseridos na vida das pessoas, seja removido. Em nome de Jesus. Nós temos hoje várias linhas de doutrina pregando o mundo, e as pessoas estão correndo para essa doutrina, estão se enchendo dessa doutrina e estão ficando cegos espiritualmente e enxergando só as coisas materiais. Nós estamos vivendo uma geração de carnais. Pessoas que eram espirituais voltaram a ser carnais. Assim como Pedro diz, o porco voltou à lama, ou o cão voltou ao vômito. Muitas pessoas que eram espirituais, ávido por ficar rico, ávido por dinheiro, deixaram a doutrina da salvação, deixaram de juntar tesouro no céu, tiraram os olhos de Cristo e voltaram os olhos para o mundo. Porque não compreenderam o básico, que é a sua pessoa interior, que a sua pessoa verdadeira é a sua pessoa espiritual, é a sua pessoa interior. Essa pessoa física, esse corpo físico, se a pessoa morre, ele vai comido pelo barro, comido pela terra, mas a pessoa interior, quando a pessoa é salva, vai para o paraíso. Oh, glória a Deus. Vai para o paraíso de Deus. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos dar valor na vida espiritual. Agora veja bem, amada igreja, e vocês que estão ouvindo pelo Face, veja bem a tristeza
a tristeza de quem morre sem passar pelo processo do novo nascimento. A tristeza que é da pessoa que morre sem ter a sua pessoa interior vivificada. Ele é levado para o suplício, para o sofrimento. É o que Jesus diz daquele rico avarento. E de lá ele viu Lázaro ali no seio de Abraão. Ele viu Lázaro no repouso. E ele queria que Lázaro, comendo dessa gotinha de água, porque ele estava no sofrimento. A alma dele estava ardendo em sofrimento, porque o espírito dele não foi vivificado, porque ele não passou por esse processo do novo nascimento. Ele não morreu com Cristo para o pecado, não ressuscitou com Cristo para a vida com Deus. Então a pessoa interior dele não foi salva, não foi vivificada. Então a alma passou a penar. Por quê? Porque o espírito dele, que é a pessoa interior, não pôde fazer nada pela alma dele. Não pôde fazer nada, porque a alma pertence ao espírito, mas o espírito dessa pessoa estava inerte, nada pôde fazer, e a pessoa foi para a condenação, e o último estágio da condenação é o lago de fogo. Eu tenho pregado isso e vou continuar pregando, porque o Senhor, Ele me fez a boca dele, me fez profeta dele, e me mandou pregar a sua palavra e seu juízo, e me mandou pregar, e o juízo de Deus é que no final, depois do grande julgamento ali diante do trono branco, no final, quem não estiver escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é a pior de todas as condenações, e esse vai sofrer eternamente, porque ali não há morte. Isaías 66 disse que ali o bicho não morre. Deus. Temos que pensar isso, igreja. Você não fez. Temos que buscar compreender a nossa pessoa espiritual, a nossa pessoa interior. Temos de olhar para a nossa pessoa interior com carinho, para nós mesmos, que é a nossa pessoa interior, e buscarmos, de fato, a morrer para o pecado com Cristo e ressuscitar com Cristo para a vida com Deus, passando por esse processo, porque se Deus nos chamar no dia mau, Deus nos chamar, nós vamos direto para o paraíso, porque quem morre em Cristo é um passo para a vida eterna com Deus. Aleluia. Mas quem morre na condenação vai para o sofrimento eterno. Essa é a condenação. Não tem outra coisa. Amada igreja, não estou querendo repetir o que Jesus disse, mas tinha ainda muito o que falar para vocês. Mas não vou alongar, que eu sei que já está tarde, todos têm que ir para casa. Mas não vai ser essa única vez que Deus vai me usar para falar com vocês. Aleluia. Não tenha dúvida que tem ainda muito o que falar. Deus tem me revelado grandes coisas espirituais. E eu digo para vocês, até hoje, Deus não mandou dar nenhuma chave de carro para ninguém. Deus não mandou dar nenhum apartamento para ninguém. Deus não mandou eu dar riqueza nenhuma para ninguém. O que Deus tem me dito é que Ele abençoa. Aleluia. Ele que nos abençoa, Ele que cuida de nós. É verdade. Ele que proveu o que nós precisamos. É verdade. E Ele que cura, que sara. Mas aquele que morrer em Cristo vai para a eternidade com Ele. Glória a Deus. E ressuscitará no corpo glorificado para estar para sempre com Ele. Essa é a revelação que Deus tem me dado. Eu não sou o profeta das coisas do mundo, mas sou o profeta de pregar a palavra e os juízos de Deus. Glória a Deus. Assim como o Espírito Santo revelou a João as coisas dos últimos dias em Apocalipse, o Senhor me levou a fazer uma série de vídeos que eu postei para vocês no Face, postei no Instagram, e tem uma série de vídeos que eu postei lá no YouTube, falando dos últimos tempos. Eu tenho certeza que pouca gente deu valor, pouca gente assistiu, pouca gente olhou, porque se fosse uma pregação ensinando como é que a pessoa ficava rico, não tem certeza, não tenha dúvida que tinha aí já milhares e milhares de acessos. Mas como eu estou falando das coisas de Deus, da revelação do Espírito Santo, o qual diz aqui, e vos anunciará o que há de vir. Como eu estou anunciando as coisas do Espírito Santo, que ele foi revelar, que ele revelou que há de vir, ninguém dá bola.
Porque para as coisas espirituais ninguém olha. Estão olhando para as coisas materiais. Enquanto isso, estão se tornando carnais. Mas para você que está aqui hoje, para você que está me ouvindo no Face, você tem um chamado para deixar de ser carnal e passar a ser espiritual. Saiba que a sua pessoa interior, é a pessoa que vai para o paraíso. É a pessoa que vai salvo. Porque esse corpo carnal, ele só vai subir quando for passado por uma transformação em um corpo glorificado. Fiquem de pé. Pai amado, Pai santo, Pai querido, te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem feito e ainda vai fazer na vida da vossa igreja, ó Pai. Aqui estão os vossos filhos e filhas, ó Pai, diante de Ti nessa noite, ó Pai. Os que estão no Face também, ó Pai. Te peço em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha nessa noite, ó Pai, fortalecer, ó Pai, no vosso Santo Espírito, ó Pai. Fortaleça, ó Pai, o Espírito, a alma e o corpo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Venha fortalecer a mente, o coração, os pensamentos e os sentimentos, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai. Venha nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, trazer a compreensão espiritual, ó Pai, a todos, ó Pai, que ainda são carnais, ó Pai, para que deixem de ser carnais e passem a ser espirituais, ó Pai, e compreendam a profundidade, ó Pai, a profundidade da vida espiritual, ó Pai, e compreenda, ó Pai, e receba a revelação do vosso Santo Espírito, ó Pai, a qual o Senhor tem, ó Pai, para a vida de vossos filhos e filhas, ó Pai, para a vida da vossa igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, ó Pai, abre, ó Pai, os olhos espirituais, ó Pai, de vossos filhos e filhas, ó Pai, para que o vosso Santo Espírito, ó Pai, venha, ó Pai, trazer revelação nas suas vidas, ó Pai, venha, ó Pai, nessa noite, ó Pai, remover, ó Pai, as escamas, ó Pai, que precisa ser removido, ó Pai, da visão, ó Pai, da vossa igreja, dos vossos filhos e filhas, ó Pai, para que compreenda, ó Pai, a vida espiritual, ó Pai, para compreenda, ó Pai, esse processo, ó Pai, espiritual da nossa vida, ó Pai, e acima de tudo, ó Pai, compreenda, ó Pai, que precisamos ser o mesmo Espírito, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Pai, ser um em Cristo Jesus, como Cristo Jesus é no Senhor, ó Pai, compreendemos, ó Pai, a unidade, ó Pai, do Senhor nas nossas vidas, ó Pai, precisamos ter essa compreensão, ó Pai, para andarmos, ó Pai, nessa unidade, ó Pai, a qual, ó Pai, o vosso Santo Espírito, ó Pai, faz um mesmo Espírito conosco, ó Pai, um em Cristo Jesus, como Cristo Jesus é no Senhor, ó Pai, e assim o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, operar nas nossas vidas por meio do vosso Santo Espírito, ó Pai, porque somos templo, casa, morada do vosso Santo Espírito, ó Pai, somos morada do Senhor Espírito, ó Pai, e como morada do Senhor Espírito, ó Pai, precisamos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Pai, e cremos, ó Pai, no fortalecimento espiritual na vida dos nossos filhos e filhas, na vida da igreja, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Espírito Santo, venha mais profundo, ó, da vida, ó Pai, de vossos filhos e filhas, ó Pai, Espírito Santo de Deus, traz a revelação que os vossos filhos e filhas precisam receber, traz nessa noite, ó Pai, na vida dos vossos filhos e filhas que estão aqui na vossa presença, traz a vida que eles estão no Face, ó Senhor, a revelação profunda, ó Pai, para suas vidas, para suas famílias, ó Pai, a revelação, ó Pai, que vai, ó Pai, se fortalecer, ó Pai, para enfrentar esses dias maus, esses tempos maus, ó Pai, mas dá eles, ó Pai, esse amor, ó Pai, essa paz de Cristo, ó Pai, em seus corações, ó Pai, que excede a todo entendimento, ó Pai, que mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio, ó Pai, das tribulações, ó Pai, eles tenham paz no coração, que o vosso Santo Espírito, ó Pai, está caminhando com todos eles, ó Pai, caminhando com vossos filhos e filhas, ó Pai, instruindo tudo, ó Pai, ajudando, ó Pai, em cada passo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, e cada passo que vossos filhos e filhas der, ó Pai, seja, ó Pai, no mover do vosso Santo Espírito, ó Pai, para que não desvie nem para a direita nem para a esquerda e não tropece, ó Pai, que a mão do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, esteja estendida nessa noite, te sustentando e te segurando, você e sua família e sua